E se seu salário parasse amanhã, hein? Vamos imaginar uma situação que ninguém quer enfrentar, mas que muita gente enfrenta. Você acorda como em qualquer outro dia, mas descobre que a sua principal fonte de renda, seu salário, foi interrompido. Hum, Pode ter sido uma demissão, uma crise no setor ou mesmo uma doença inesperada. O que acontece com a sua vida dali em diante, hein? A verdade é que a maioria das pessoas vive no limite. Não porque ganham pouco necessariamente, sabe? Mas porque tudo depende de uma única entrada de dinheiro. Esse é o ponto. Isso é como caminhar em uma corda bamba, sem rede de proteção. Qualquer vento mais forte te derruba. Multiplicar as fontes de renda é uma decisão que vai além de ganhar mais. É sobre criar segurança, é sobre respirar sem medo de que qualquer imprevisto te tire o chão. Não precisa ser nada grandioso. Às vezes, uma renda complementar de 300 ou 400 reais já muda completamente a sensação de controle. Você pode estar pensando, né? Mas eu não tenho tempo, eu nem ideia do que fazer. Tudo bem, não tem problema. O primeiro passo não é fazer, é entender o porquê fazer. E esse porquê, esse começa agora. O objetivo aqui não é te sobrecarregar, mas te ajudar a construir uma estrutura estável, uma vida onde você dependa menos da sorte e mais de si mesmo. Pense na sua casa. Agora imagine que ela tem apenas uma porta de entrada. Bem, se alguém bater ou bloquear essa porta, ou se a fechadura quebrar, você não entra. Simples assim. Com o dinheiro acontece a mesma coisa. Quando toda a sua renda entra por um único caminho, qualquer bloqueio vira um problema gigante. Por outro lado, imagine essa mesma casa com duas, três ou quatro portas. Se uma emperrar, você usa outra. Você continua com acesso, com circulação. E é isso que é construir múltiplas fontes de renda. É isso que ela te faz. Te dá alternativas quando um imprevisto acontece. Não estamos falando aqui de virar empreendedor da noite para o dia ou de ter uma loja online bombando. Estamos falando de começar com o que é possível. Talvez uma venda informal por mês, um serviço pontual, algo que gere uma quantia modesta, mas real. Esse pequeno valor pode ser a diferença entre entrar no cheque especial ou não. Com o tempo, essas portas vão se fortalecendo, ganhando estrutura, até que você constrói um corredor inteiro de oportunidades. Você não precisa ter todas as respostas agora, mas pode começar se fazendo uma pergunta: qual poderia ser a minha segunda porta, hein? Ela não precisa ser perfeita, ela só precisa existir. Todo mundo já ouviu esses termos em algum momento, mas quase ninguém para entender o que eles realmente significam na prática. Então, vamos descomplicar aqui? A renda ativa é o que você ganha quando troca tempo por dinheiro. Se você não estiver lá, não recebe. É o seu trabalho, o seu bico, o seu esforço direto, entende? Já a renda passiva não. É construída de forma diferente. Você estrutura algo, um conteúdo, um serviço automatizado, um aluguel, um sistema, e continua trazendo ali retorno mesmo quando você não está presente. Isso é renda passiva. Mas aqui vai um alerta, viu? Muita gente acha que precisa começar pela renda passiva. Não, não é por aí. E por causa disso, muitas vezes, nunca começa nada. A verdade é que quase todo mundo começa com uma renda ativa e está tudo bem. A sacada é usar a renda ativa de forma estratégica. Em vez de gastar tudo, você direciona uma parte para construir uma fonte de renda que dependa menos de você, entende? Um exemplo: uma costureira que começa consertando roupas, né, é uma renda passiva, perdão, uma renda ativa. Mas depois ela cria moldes, um curso básico online, aí já é uma renda semi-passiva. Por que isso é tão importante? Simplesmente porque a sua renda ativa tem um limite claro, o seu tempo. E o tempo, cedo ou tarde, cobra o seu preço. O segredo é usar o agora para construir algo que no futuro continue trabalhando por você, mesmo quando você quiser parar por um tempo. Esse é o ponto. Muitas vezes
As pessoas acreditam que para ganhar dinheiro é preciso começar com dinheiro, né? Existe essa cultura, vamos dizer assim. E por causa dessa crença, ficam paradas esperando sobrar algum valor para investir em algo, né? Esperando um dia ideal que nunca chega e nunca vai chegar mesmo. Desse jeito, não. Mas a verdade é outra. Você não precisa de capital, precisa de clareza sobre o que já tem. Vamos falar de 3 recursos que você já possui e pode transformar em renda. O primeiro é a reputação. É isso mesmo, reputação. O que as pessoas pensam de você, a confiança que têm nas suas habilidades, no seu caráter, no seu cuidado. Você pode não saber ainda, mas alguém ao seu redor já confiaria em você para ensinar o básico do computador, cuidar de uma criança por algumas horas, revisar, por exemplo, um texto ou ajudar com um bolo de aniversário. E tudo isso pode gerar uma renda pontual. O segundo é o acesso. Às vezes, o que você tem à mão e acha muitas vezes banal é exatamente o que falta para alguém. Um carro disponível, uma conexão boa com a internet, uma ferramenta específica, um cômodo silencioso ali onde dá para trabalhar. E isso pode se transformar em uma renda ou algo rentável mesmo, né? O terceiro é o tempo mal utilizado. Imagine recuperar 1 hora por dia que hoje é gasta rolando a tela do celular. Isso, somados, são 30 horas no mês. Com esse tempo, é possível iniciar um projeto simples, fazer algo por fora e plantar aí os primeiros frutos. Você não precisa do ideal, você precisa começar com o que tem, só isso. Existe uma forma de renda que pouca gente explora, preste atenção. Talvez por achar simples demais ou pequena demais, né? É a renda que nasce da circulação de valor. Isso mesmo, circulação de valor. Não do que você cria, mas do que você facilita, do que você conecta, do que você organiza. E essa renda pode ser o primeiro passo para a sua liberdade financeira. Acredite. Imagine o seguinte: você conhece alguém que faz marmitas saudáveis, sabe também que tem vários colegas na empresa onde trabalha que reclamam de não ter tempo para cozinhar. E se você fosse o elo entre essas duas pontas, hein? Organiza os pedidos, recebe, entrega. Você não cozinha, mas movimenta. E quem movimenta pode e deve ser remunerado. Outro exemplo, vamos lá. Você tem um amigo que presta serviço de manutenção, mas tem dificuldades de divulgar o serviço. E você tem facilidade em conversar, postar nas redes sociais, se comunicar. Vocês podem se juntar e dividir o valor do serviço. Você não sabe, não sobe no telhado, né? Mas movimenta o cliente certo até lá, entendeu? Muita gente subestima essa forma de renda porque acha que só é válido o que vem de um esforço direto, pesado, visível, aquela rotina. Mas o mundo funciona com conexões. É. E quem sabe conectar, sabe gerar valor. Não pense só no que você sabe fazer. Pense no que você pode circular. A renda extra também pode vir de ser o elo, não o produto final, como muita gente pensa. E muitas vezes esse elo é o que falta para a engrenagem girar. Pense nisso. Se você está esperando a ideia genial que vai mudar tudo, cuidado, viu? Isso pode ser só mais uma desculpa para não começar, hein? A busca pelo incrível paralisa. Paralisa muita gente. A verdade é que a maioria das rendas consistentes, elas começam de forma discreta, resolvendo coisas simples mesmo. E estavam passando despercebidas ali, entendeu? Olhe ao seu redor. Não no Instagram, mas no seu bairro, na sua rua, na sua família. Onde estão os pequenos problemas não resolvidos? Onde está faltando alguém disposto a fazer o básico com compromisso? Talvez você conheça uma vizinha idosa que tem dificuldade com tecnologia. Ela precisa pagar boletos, marcar consultas, entender notificações do celular. Mas e você? Você pode sim oferecer esse tipo de apoio por um valor simbólico e depois transformar isso em uma renda frequente. Ou talvez perceba que ninguém na sua região entrega marmitas vegetarianas e você conhece alguém que cozinha bem, mas não sabe vender. Você pode cuidar da venda, da entrega ou da gestão dos pedidos.
Esse tipo de observação prática é mais valioso que qualquer brainstorm de ideias complexas, a famosa tempestade de ideias, né? Renda extra não nasce de ideias brilhantes, ela nasce de olhos atentos e de atitude. Não espere inovação, procure utilidade, esse é o ponto. A sua renda pode estar escondida na tarefa que todos evitam, mas que você poderia executar com leveza, entendeu? Muitas pessoas, ao criar uma nova fonte de renda, acabam se tornando reféns dela. É, começam a ganhar algum dinheiro com uma atividade paralela, mas percebe que ela exige tanto tempo, energia e presença que se torna uma segunda jornada de trabalho, sem liberdade, sem margem de descanso. Fique atento a isso, tá? Por isso, ao pensar em iniciar uma renda extra, escolha algo que você possa fazer bem, mas que com o tempo outra pessoa também possa fazer por você. E isso não é sobre ser descartável, não, é sobre criar algo leve e sustentável mesmo, entendeu? Vamos a um exemplo aqui. Você começa vendendo bolos, ótimo, mas e se depois de alguns meses estiver sobrecarregado, hein? Talvez seja a hora de ensinar outra pessoa a fazer a receita e cuidar da produção, enquanto você cuida dos pedidos. Ou até mesmo terceirizar parte do processo. Se a estrutura depender só de você, ela morre quando você para, ou quando você faz uma pausa. Ser útil é essencial, mas construir uma estrutura que pode ser compartilhada, automatizada ou delegada é o que garante que a sua nova renda não se transforme em um novo peso para você. Comece com algo simples, fácil de testar e que tem espaço para ser adaptado. Você não precisa acertar tudo de primeira, mas precisa ter a consciência de que a liberdade financeira também é sobre não depender só do próprio esforço todo o tempo. Liberdade não está só no quanto entra, mas em como isso entra também. Uma das formas mais inteligentes e muitas vezes negligenciadas de gerar renda extra é através de parcerias. Muita gente quer começar algo novo do zero, sozinha, aprendendo tudo do início. Isso é possível, claro, mas na maioria das vezes é mais lento, mais desgastante, mais caro, né? E se em vez disso você entrasse em um jogo que já começou, hein? E tal? Se somasse forças com alguém que tem um produto ou serviço, mas precisa de ajuda para vender, organizar, comunicar ou distribuir mesmo. Imagine que um conhecido seu produz pães caseiros, tá? Mas não tem tempo para divulgar ou atender os clientes. Você pode cuidar dos pedidos, responder mensagens, organizar entregas, divide os lucros e aprende no processo, com muito menos risco e muito menos velocidade. Ou pense em alguém que faz artesanato, mas nunca conseguiu transformar isso em renda estável. Você pode criar um perfil nas redes sociais, né? Divulgar, tirar fotos, participar de feiras. Juntos vocês constroem algo que talvez nenhum dos dois fariam sozinho. Olha que bacana. Parceria boa mesmo é aquela em que os dois lados ganham, né? E aprendem também. É uma forma de começar com baixo investimento, reduzir o medo de errar e crescer junto com alguém. Você não precisa carregar o mundo nas costas, não. Deixe disso. Às vezes, o melhor caminho para ganhar mais, não é fazer tudo, viu? Mas conectar com alguém que já faz e somar valor. Parceria certa encurta o caminho, compartilha aprendizado e multiplica resultado. Pode ter certeza disso. Existe uma ideia perigosa circulando por aí, tá? A de que qualquer renda extra é válida. Mas será mesmo? Claro, ganhar dinheiro a mais parece sempre bom, a gente sabe disso, né? Ninguém nega isso, mas precisamos ir além dessa visão superficial. A pergunta mais importante não é quanto você está ganhando, tá? Não, não é. E sim, quanto isso está te custando? Ah, essa é a pergunta que ninguém faz, né? Se a nova fonte de renda está te tirando sono, por exemplo, afetando sua saúde, te afastando da família, ou tomando todo o tempo que você teria para descansar, hum, ela pode estar cobrando um preço alto demais. Liberdade financeira não é sobre viver cansado e preso a compromissos. É sobre ter escolhas sustentáveis, isso sim. Vamos a um exemplo aqui. Suponha que você comece a fazer entregas em horários extras e isso te renda R$ 500 por mês. Parece ótimo,
Mas se isso está te impedindo de dormir direito, se alimentar bem ou estudar, talvez seja talvez seja aí uma escolha de curto prazo que compromete o seu médio ou longo prazo. Pense sobre isso. Não é sobre abandonar oportunidades, tá? É sobre filtrar com consciência. Qual dessas fontes de renda te aproxima de um estilo de vida mais leve? Tem que pensar nisso. Qual te desgasta a ponto de te afastar da sua própria evolução? Escolha construir uma renda que, mesmo que pequena no começo, possa crescer sem destruir outras áreas da sua vida, sem comprometer o seu tempo de forma muito intensa. Renda boa não é só a que soma no bolso, mas a que não subtrai a sua paz. Ganhar mais é ótimo, a gente sabe, mas não resolve nada se os hábitos continuam os mesmos, né? Essa é uma armadilha silenciosa e difícil de ser trabalhada. A renda aumenta, mas o comportamento permanece. Resultado? Todo mundo já sabe. O dinheiro some como antes, só que em escala muito maior. Vamos imaginar uma situação simples. Você começa a ganhar R$ 500 a mais por mês, tá? No primeiro mês, isso parece libertador, você está feliz. Mas logo aparecem novas necessidades, pedidos por delivery aumentam, você compra uma roupa nova aqui, um acessório ali, né? E quando vê, a conta zerou. Nada foi guardado, nada foi estruturado. A sensação de progresso vira a famosa frustração. Isso acontece porque mais importante do que quanto entra é o que você faz com o que entra, como a gente sempre repete aqui. Dinheiro sem propósito escorre pelas mãos. Dinheiro com intenção, esse sim constrói liberdade. Por isso, toda nova fonte de renda precisa vir acompanhada de uma escolha. Qual parte desse valor vai servir para estruturar o seu futuro? Isso tem que ser desde o início, tá? Pode ser 10%, pode ser 30%. O importante é separar antes de gastar. Tem que ser a sua primeira atitude. E não tentar guardar o que sobrar, porque quase nunca sobra. Ou nunca, né? Pense nessa nova renda como uma oportunidade de recomeçar. Mas dessa vez com mais consciência. Use parte dela para montar uma reserva de emergência, quitar dívidas, investir em algo que traga retorno, ou uma paixão sua. Ganhar mais sem mudar hábitos só reforça o ciclo que você está tentando sair dele. O segredo não é só gerar renda, é transformar comportamento com ela. Isso sim. Você já deve, você já teve, com certeza, ótimas ideias. Todos nós já tivemos, né? Mas o que separa quem constrói liberdade financeira de quem apenas sonha com ela? Não é a genialidade da ideia, nunca foi. É a constância na execução. Grave isso. É fácil se empolgar nos primeiros dias, né? Difícil é manter o ritmo quando o resultado demora, quando ninguém elogia, quando bate o cansaço. Mas é nesse ponto, exatamente nesse ponto, que a maioria desiste e poucos avançam. Quer um exemplo? Imagine alguém que começa a vender doces caseiros. Nas primeiras semanas, tudo bem, elogios, vendas, empolgação, mas depois vem a rotina, os imprevistos, a concorrência. E aí, quem continua mesmo com tropeços? Quem continua é quem colhe os frutos. A constância, ela é silenciosa, mas poderosa. Ela constrói confiança, gera reputação e estabilidade também. Não precisa ser perfeita, só precisa ser frequente. E mais, constância também significa se adaptar. Às vezes, insistir no mesmo formato não faz sentido. É insistir no erro, mas manter a busca por soluções, a entrega de valor, a intenção de melhorar, isso é constância. Não espere pela grande virada. Foque em microações diárias e somadas transformam a sua realidade. 5 clientes fiéis valem mais do que 100 clientes curiosos. 30 minutos de esforço real todos os dias valem mais do que um fim de semana de empolgação. A liberdade não chega com um grande salto, não, não, não. Ela se constrói passo a passo. E todo passo constante conta. Então, no fim de contas, ou no fim das contas, né, tudo o que estamos construindo aqui com múltiplas fontes de renda se resume a uma
única palavra. Sabe qual é? Escolha. É. Poder escolher o que você aceita, o que você recusa, quando você descansa e quando você investe. Isso é liberdade de verdade. É o caminho para essa liberdade. O caminho para essa liberdade, na verdade, começa com pequenas fontes de renda que te dão o controle. Controle que antes estava, sabe onde? Nas mãos dos outros. É. Quando o dinheiro vem só de um lugar, você precisa dizer sim, até para o que te faz mal. Infelizmente é assim que a coisa funciona. Quando ele vem de dois, três ou mais caminhos, você começa a dizer não com mais coragem. Não a ambientes tóxicos, não a condições injustas, não a relações que dependem da sua submissão financeira. Pense nas escolhas que hoje você ainda não pode fazer. Seriam diferentes se você tivesse R$ 500 a mais por mês entrando de uma nova fonte de renda? E com R$ 1.000, hein? Ou, hein? Essas cifras não são distantes, não, são possíveis, mas exigem construção, intenção e, acima de tudo, ação. Essa aula não é sobre riqueza, é sobre autonomia, sobre olhar para o dinheiro como ferramenta, não como prisão, sobre construir uma estrutura que permita a você viver com mais leveza, segurança e propósito. Mas renda não é o fim, é o meio. E quando o dinheiro serve às suas escolhas, ele deixa de te controlar e começa, sabe o quê? A te libertar. Um grande abraço e até a próxima aula.